noite, meus queridos. Mais uma vez, é um prazer enorme estar junto com vocês aqui no segundo episódio da nossa série Improváveis. E hoje a gente vai conversar sobre André. André é um dos discípulos de Jesus, o irmão de Pedro, alguém que foi super importante no ministério de Jesus e depois no desenvolver de toda a formação da igreja. Então a gente quer iniciar este momento devocional em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. E vamos iniciar este momento louvando ao nosso bom Deus com a canção tão linda. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus o herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem dos céus ecos da glória excelsa de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Depois de louvarmos ao nosso bom Deus, é o momento de meditarmos na sua palavra. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto. O texto onde André se encontra com Jesus. Então abram suas Bíblias aí em João capítulo 1, do versículo 32 até o versículo 42. E diz o seguinte: João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. E Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Meus queridos, hoje queremos conversar sobre André. Na semana passada conversamos sobre Pedro. Pedro, o líder de todos os discípulos, Pedro arrojado sempre na sua maneira de ser, e Pedro era irmão de André.
Então, a gente vai conversar hoje sobre André. Se a gente vai ver aquele grupo dos 4 discípulos, lembram que eu separei os discípulos por 3 grupos de 4? O primeiro dos grupos está lá, Pedro, Tiago, João e André. André é o menos mencionado de todos eles. E não por ter menos importância, não por ser o menor entre eles, mas sim pela sua característica no seu ministério ou no seu modo de ser. Se vamos pensar um pouquinho sobre quem era André então. Ele foi o primeiro dos discípulos, segundo a nossa leitura aqui, a ser chamado por Jesus. Ele já era discípulo de João Batista. João Batista tinha vários seguidores. Quem sabe aqueles que não conhecem a história de João Batista, vão lá, busquem um pouquinho e conhecer dessa história, vocês vão ver que João Batista, que era primo de Jesus, também tinha muitos seguidores. E André, irmão de Pedro, já era um seguidor de João Batista. Já conhecia o que João Batista estava ensinando, que João Batista estava pregando arrependimento de pecados e que João Batista estava preparando o caminho para Jesus. Então, André é um desses discípulos de Jesus. E quando ele vê Jesus, quando ele se encontra com Jesus, ele fica extasiado porque ele escuta Pedro dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fica emocionado e ele imediatamente abandona João Batista e começa a seguir Jesus. E André tinha uma característica interessante. Por quê? Porque André gostava muito de seguir o Messias. E parece interessante porque ele recém tinha conhecido o Messias e já começou a seguir o Messias. Mas é uma das características fortes da liderança de André, é estar junto com Jesus. André era, se a gente pode dizer assim, alguém que não conseguiu ficar calado depois que conheceu a Jesus. Tamanha era a sua emoção por ter se encontrado com Jesus. E a primeira coisa que ele faz, André vai contar para o seu irmão Pedro. E Pedro, num primeiro momento, diz: não, André, não acreditou em André, não acreditou no que André estava falando para ele ali. E André insistiu, até que aconteceu o encontro que a gente viu aqui no nosso texto de Jesus com Pedro. Mas Pedro já ouvia falar de Jesus, porque André compartilhava com ele. E eles eram um grupo pequeno, esses 4. Eles eram irmãos, né? André e Pedro, e Tiago e João também eram irmãos, e eles eram muito amigos. Provavelmente se criaram juntos, provavelmente eles viveram junto por muito tempo. E diferente de Pedro, depois que Pedro encontra Jesus, André é um discípulo que não é muito mencionado na Bíblia. A gente não escuta muito falar sobre André, quem era André, mas tem algumas características que quero compartilhar com vocês hoje aqui sobre a importância de André na vida dos discípulos e na vida da formação da igreja. Como mencionei antes para vocês, André foi aquele que levou Pedro até Jesus. E Jesus, no exato momento, sabia o que ele ia fazer com Pedro. E botou Pedro na liderança. E André, de nenhuma maneira, apesar de ver o seu irmão, ou conhecer o seu irmão, saber que Pedro ia tomar a liderança das coisas, em nenhum momento ele ficou ressentido, em nenhum momento ele ficou entristecido porque Jesus escolheu ele Pedro para ser líder e não André. Muito pelo contrário, ele se sentia emocionado por estar trabalhando nos bastidores. Quantas pessoas na nossa igreja ou no nosso convívio familiar são líderes que trabalham nos bastidores, que quer dizer, estão por detrás das coisas. Muitas vezes a gente não vê aquela pessoa lá na frente falando, anunciando, mas sabe que essas pessoas estão ali trabalhando, estão ali fazendo as coisas acontecerem. André era
uma dessas pessoas. Entre os discípulos, ele sempre ficava atrás, nos bastidores, organizando as coisas, deixando que tudo estivesse conforme para que o trabalho pudesse ser alcançado e feito. Então, André tinha uma característica gigante de levar as pessoas até Jesus. Ele não conseguia ficar calado, ele não conseguia não levar as pessoas até Jesus, ele não conseguia não falar de Jesus para as pessoas, ele não conseguia não ficar emocionadíssimo por ter conhecido Jesus e por estar andando ao lado de Jesus. Então, se as pessoas perguntavam para André, conhece o Messias? Ele pegava na mão dessa pessoa e imediatamente ia lá e apresentava essa pessoa para o Messias. Então, uma característica super forte de André, ele era um evangelista. E muitas vezes os evangelistas não são aqueles que estão lá na frente falando, ou como eu aqui estou aqui falando para vocês. Os evangelistas são aqueles que estão lá nos bastidores, nas ruas, trazendo as pessoas, levando as pessoas até Cristo Jesus. E quão importante isso é no ministério. Não só foi no ministério daquela época, mas é importante no nosso ministério hoje em dia, na nossa igreja hoje em dia. Por quê? Porque precisamos que mais e mais pessoas se aproximem de Cristo Jesus. E André tinha um outro detalhezinho, e é uma outra característica que quero compartilhar com vocês hoje. Ele era detalhista, ele dava valor a coisas que pareciam insignificantes no ministério. Não sei se vocês conhecem ou lembram a história de Jesus alimentando a multidão. Diz que uma multidão estava com Jesus e era muita gente, mais de 3.000 pessoas, caminhando com Jesus, andando com Jesus o tempo inteiro. Já era tarde, né, entardecendo, e não tinha alimento para nada. E os discípulos dizem: onde é que vamos buscar alimento? Onde é que vamos conseguir dinheiro? Não sei o que. Todos foram buscar. E André encontrou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. O que seria 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? Não seria nada. Mas André, como dava valor às pequenas coisas, disse: Senhor, aqui tem este rapaz ou este menino que tem 5 pães e 2 peixes. E a gente sabe o desenrolar dessa história. Jesus multiplicou e todos comeram, e ainda sobrou 12 cestas com muita fartura de comida. Na vida também precisamos dar valor às pequenas coisas. Uma coisa que hoje em dia a gente precisa dar muito valor: a tecnologia. Até um tempo atrás, na igreja, a gente não se preocupava com essas coisas, mas hoje em dia é uma das coisas que parece ser tão pequena, né? Mas que é de grande importância para o ministério hoje em dia. Dar valor às pequenas coisas. Pastor, eu não posso ofertar muito na igreja, mas eu posso ir lá simplesmente levar flor no altar. Então, essas coisas, André dava valor no seu ministério, as pequenas coisas. E quantas pequenas coisas acontecem na nossa igreja, muitas vezes nem nos damos conta disso. André dava valor a estas pequenas coisas. E ele tinha um coração evangelista. Como eu falei antes para vocês, André estava o tempo inteiro evangelizando as pessoas, levando as pessoas a se encontrarem com Cristo Jesus. E isso é fundamental e de grande valia no ministério. Então, meus queridos, 3 coisas aprendemos com André. Ele trabalhava nos bastidores, estava fazendo as coisas acontecerem e não estava sempre na frente. Ele dava valor às coisas que são pequenas e ele era um evangelista nato. Que Cristo Jesus possa nos motivar e que possamos cada dia mais nos inspirar com os discípulos, né? Nos inspirar com esta série, e que possamos criar novos evangelistas, novas pessoas que estejam aí todos os dias levando pessoas a conhecer Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, depois de meditarmos na palavra de Deus, este é o momento da oração. Então, deem as mãos para as pessoas que estão aí ao seu lado e vamos conversar com o nosso Deus em oração. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos, Deus, pelo privilégio que tu nos dás de poder aprender com André a dar valor às pequenas coisas, a estar trabalhando mesmo que não precisamos aparecer,
e dá-nos um coração evangelista, que possamos levar mais e mais pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus. Pedimos, Deus, que Tu também abençoes a nossa noite, que possamos ter uma noite de descanso abençoada, sabendo que Tu estás sempre do nosso lado. Pedimos, Deus, pela nossa igreja, por todas as pessoas que todos os dias se empenham a levar o Teu amor às pessoas que mais precisam. Quero, Deus, de uma forma especial, que Tu cuides de todas as pessoas que estão doentes, ponha a Tua mão protetora sobre elas. Ajude os cientistas, Deus, a encontrar a cura ou a vacina para essa pandemia, para que possamos voltar ao normal e poder estar aqui de novo na casa de Deus, todos reunidos. Sabemos, Deus, que muitos são os desejos e necessidades da nossa vida todos os dias. Tu conheces o nosso coração, então que Tu nos abençoe em nome de Cristo Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso momento devocional, hoje conversando sobre André. Se tu está gostando desses devocionais, por favor, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho aí, tem muita coisa boa acontecendo no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Compartilhe com outras pessoas para que possam ser abençoados assim como vocês são. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém e amém. Fiquem na paz e até o próximo devocional.